Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vamos para mais um vídeo, né? No primeiro vídeo, eu falei sobre o porquê estudar a história da Igreja, a necessidade de estudar a história da Igreja e o dever que cada cristão, cada católico batizado tem de estudar a história da Igreja. No vídeo passado, eu falei sobre as visões equivocadas a respeito da história da Igreja, né? O estudo da história da Igreja, simplesmente ou equivocadamente, né? Somente para responder os ataques dos inimigos. Uma das equivocações, isso aí, né? Um dos erros. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Império Romano, como era o homem romano, como eles viviam, como surgiu o Império Romano e qual foi a causa de sua queda, né? Como ele conseguiu se erguer de uma cidade pequena, conseguiu ser um império, né? E depois a queda, qual foi a causa da queda do Império Romano, né? E como o Império Romano ajudou a Igreja, né? Então a gente vai falar alguns tópicos, né? Sobre o Império Romano. É lógico que bem abreviado, né? Mas a gente vou falar alguns tópicos dos assuntos que eu citei aqui no início. Então, para nós, é difícil imaginar o que evocava o nome Império Romano. Império Romano. A estabilidade, grandeza, plenitude e solidez eterna. Então, a gente traz também algumas datas importantes, né? Umas datas importantes para nós. Fazemos parte da Igreja Católica, Apostólica Romana, tá? As datas importantes: fundação, dia 21 de abril de 753 a.C. A República, no ano 510 a.C. O Império foi 27 a.C. A máxima extensão que eles atingiram foi no ano de 117 depois de Cristo, sob o imperador Trajano. Agora eu pergunto, como uma pequena cidade obteve tudo aquilo? Se tornou um império. Era uma espécie de milagre, né? Dotada de um daimon, né? O daimon é uma entidade espiritual. Pelo nome já se dava a perceber, né? Qual era o Deus que eles evocavam, né? Esse daimon aí. E nós sabemos de quem se trata. Só de falar já se sabe de quem se trata o daimon. Então, era um daimon particular e responsável pelo seu maravilhoso destino. Mas eles nunca negaram, né? O componente essencial da participação do homem, né? Eles nunca deixaram de negar isso aí, essa essencial participação do homem, também, da parte humana. Dizia que havia entre os latinos virtudes sem as quais era impossível fazer o que fizeram. Não teria condições. É o que eles dizem. Suas tradições e costumes lhe asseguram uma superioridade de fatos sobre todos os outros. E a gente vai ver mais para frente isso aí. Sobre todos os outros homens, né? Eles tinham a superioridade. A austeridade, disciplina, fidelidade aos compromissos, uma honestidade rígida entre todas as outras. Essas virtudes, todas essas virtudes dos romanos, daquele povo, foram as consequências ou a ajuda de que cresceu o Império Romano, como eles cresceram, né? Agora tem o ser humano, o homem romano. A gente vai ver uns pontos, como era romano, né? Não sei se hoje é assim ainda. Agora, quem eram os romanos? Então, o homem romano, naquela era, né, ele era dotado de um ideal, com altíssimas exigências morais, um alto grau de virtudes. Eles eram homens virtuosos, né?
eles tinham entre si um forte sentimento de pertencimento. Eles assumiam realmente o pertencimento deles como os romanos. O indivíduo não conta além do homem. Não conta. O homem se sacrifica até a morte pela cidade e por Roma. Eles iam até a morte pela cidade deles, por Roma. Existia, inclusive, um sacrifício, falava o devótio, pelo qual jovens se ofereciam em sacrifício aos deuses pelo bem da cidade. E eles eram fiéis disso. Eram pessoas virtuosas que defendiam realmente naquilo que eles acreditavam. Virtude essencial do romano. Um outro ponto. Permanência. Existia uma ordem no cosmos e na vida humana que deve ser mantida, preservada. Esses seriam todos os cuidados dos romanos, né? E escreve Grimal, né? Considere-se, um poeta, considere-se conforme com o bem tudo que tenha por efeito manter a ordem. Manter a ordem existente. Né? Então, isso era um bem, isso era essa existência, eles viam como um bem. Isso aí, tudo aquilo que mantinha a ordem, né? Era a fecundidade da terra, a esperança de uma boa colheita, a repetição dos anos, a renovação regular da estabilidade, da propriedade. Condena-se, ao contrário, tudo que seja anárquico. Porque a anarquia, né, eles condenavam. Ou seja, tudo que é inovador, tudo que ameace a regularidade dos ritos, os ritos deles. Tudo que desenraiza era condenado por eles. Né? Tudo que tirasse da raiz deles a formação que eles tinham, né? Esses cuidados que eles tinham, essas virtudes que eles tinham, tudo que desenraizava isso aí, os ensinamentos que iriam oposto ao contrário, eles condenavam. A temperança e modéstia, a luxúria, né? Um cuidado que eles tinham com a luxúria, que eram os apetites sexuais desordenados. Né? Ele sabia o mal que faz aos homens isso aí. Ele desordena o homem, tira-no do seu foco. Um outro detalhe, e o luxo, o apetite desordenado pelas riquezas. Isso também era condenado por eles. Ele levava ao gosto pelo lucro. E desde a quem se abandonado ao luxo, pessoa que se abandonava ao luxo, mostra que carece de uma disciplina. Não tem disciplina. Não tem disciplina. Ele facilmente cederá aos instintos dele. Uma pessoa que vive assim. Então eles sabiam disso. A atração, a avidez, a preguiça, o medo no combate de batalha. Ele sabia que tudo isso aí, essas atitudes do ser humano, podia levar a o medo de se combater. Né? Eles que estavam em constante combate. Né? Então ele sabia que todas essas características, todo esse vício era prejudicial ao romano. Então eles condenavam tudo isso aí. Quando um romano fala de virtude, que entre parênteses quer dizer virtu, refere-se à afirmação em ato, no ato ali, voluntária, da qualidade viril por excelência, ao domínio de si, a capacidade de dominar a natureza em prol de um ideal. Né? Eles tinham um ideal, eles dominavam a natureza, né? Em prol daquele ideal. Eles faziam tudo aquele ideal que eles tinham. Superior e que extrapola o próprio indivíduo. Agora, o romano como piedoso, né? Tem a piedade. Pelo seu sentimento de ordem, o romano é piedoso. A pietas é uma espécie de justiça que obriga
dar a cada um o que lhe faz, o que é dele, a cada um que lhe pertence. O que o pai deve ao filho, o que o cidadão deve à cidade, o que o homem deve aos deuses. Tudo isso é um homem que é piedoso. Que ele não praticando, ele deixa de ser piedoso. Que desobedece à ordem das coisas. É como um homem que mata, ou até bate, né, em seu pai. É declarado sácer. Né? E ele era excluído da sociedade. Eles excluíam essas pessoas da sociedade, que não tivessem essas virtudes. Um homem que não fosse piedoso, não vivesse a piedade. Né? Não tinha lugar na sociedade deles. Eles eram respeito pelos compromissos, fides. Né? Políbio dizia que enquanto o grego tenta fugir da palavra dada, porque a palavra de um romano será sempre uma lei. A palavra de um romano é sempre uma lei. Enquanto os gregos fugiam da palavra, eles mantinham. Eles eram fiéis. A palavra deles era a lei. Agora, fazer um resumo ideal romano. O romano é um homem virtuoso, ou seja, é um homem disciplinado. Eles tinham prazer em fazer coisas com disciplinas. Eram pessoas disciplinadas. E que se autocontrolam. Eles tinham um autocontrole da situação deles. Eles se controlavam. Um homem piedoso, que dá tudo o que é devido à cidade, aos homens e aos deuses. Eles eram fiéis às leis postas. Aí já começa a fase de crescimento, quando entra o imperador. O imperador é Augusto e depois vem os seus sucessores. A Roma dos séculos de ouro, que foi o século I e século II, depois de Cristo, e ela foi fundada por Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. Foi daí que começou, né? Augusto, através de Augusto, que começou a crescer Roma, né? Começou rumo ao império. Aí, o Augusto, ele transformou a cidade de Roma. O que era uma cidade pequena, ele transformou em um império. Num império. Que os romanos já tinham entre si todas aquelas qualidades que eu acabei de falar. Eles carregavam em si aquela fidelidade, o amor pela cidade, o amor por Roma. O Augusto, ele fez uma imensa atividade reformativa, que transformou as instituições e as leis romanas. E Roma trouxe uma prosperidade e uma paz sem precedentes. Sem precedentes. O Tácito, ele dizia mesmo que o que podemos pedir aos deuses que Augusto já não nos deu? Ele ficou essa questão. É um escritor, Tácito. Né? O que nós podemos pedir a Augusto, a Deus, o que Augusto nos deu? Sob ele, Deus quis nascer. Quer dizer, Deus tinha um projeto para isso aí, né? Depois a gente vai falar como Roma ajudou a igreja. Então já existia um projeto. Deus tira um bem de todo o mal. Então, o Alto Império, a Era de Ouro, durou até 192. Até 192 durou essa Era de Ouro, né, do Império Romano. Esse poder, o equilíbrio, essa estabilidade. Agora vem a questão, a gente vai ver como o Império Romano ajudou a igreja. Como eles ajudaram a igreja. Já estava no projeto de Deus, Deus já enxergava tudo isso aí, todas essas coisas, ele tinha um propósito para isso. Agora, a igreja, ela é romana, é considerada romana, ela é romana. Não apenas porque estava sitiada em Roma. Não só por isso. Mas porque ela nasceu no Império Romano. Durante os seus 5 primeiros séculos, a igreja, ela vai seguir. Ela seguiu os passos de Roma.
seus primeiros 5 séculos, a igreja seguiu os passos de Roma. Agora, como este império ajudou a igreja? Como será que esse império ajudou a igreja? Existe a Pax Romana, ou Paz Augustana, que foram 3 séculos, os 3 séculos sem conflitos. Viveram em Roma esses 3 séculos sem conflitos. Existia uma única lei universal. Proteção, legal a ação apostólica, a liberdade de ir e vir. Né? Tudo nessa época. As estradas de Roma até as colunas de Hércules. Né? Do extremo norte até a Gália, até os confins da Mesopotâmia. São as estradas de Roma, onde a gente sabe que eram vigiadas, eram guardadas pelos policiais romanos, né? Eles mantinham ali a ordem, cada de trecho em trecho havia ali um comando desses policiais. E viam também as viagens navais, que quer dizer assim, uma frase que diz assim, mare nostrum, que quer dizer, todo o mar Mediterrâneo era romano. Todo o mar Mediterrâneo era romano. Aí veio o fim da pirataria que eles ali roubavam ali nos mares, né? As cidades portuárias, elas foram as primeiras a serem evangelizadas. As primeiras a serem evangelizadas foram as cidades portuárias. Existia uma língua universal. O grego, ele era entendido por todos. Aí existia uma síntese cultural, né? Perdão. Um outro aspecto essencial do romano é que talvez o caracterizaria mais do que qualquer outro. Quer dizer, Roma sabe que, de alguma forma, ela é filha de uma transplante, né? Todo esse projeto que ele passou, né? Que Roma passou, né? E tem um escritor também, Enéas, que é da cultura grega. Ele escrevia assim, os romanos são bárbaros em relação aos gregos, que não partilhavam do mesmo idioma e cultura, né? Mesmo idioma e cultura, eles eram gregos. Mas deles, eles aprenderam, a civilização aprenderam deles. Eles se sentem na missão de levar a civilização para aqueles que são bárbaros em relação a si. Eles não querem só para si. Houve um alargamento que falava civitas, né? As palavras que falavam alargamento das civitas romanas para civitas humanas. Civitas romanas para civitas humanas. Quer dizer, todos que eles queriam espalhar por toda a civilização, por todo o ser humano. Não queria gozar só para si, só para Roma, mas ele queria atingir toda a classe. A Roma classificava alguém de bárbaro. Quando Roma classificava alguém de bárbaro, eles não faziam por nenhum tipo de preconceito racial. Como os gregos. Mas, do ponto de vista civilizacional, ele fez uma síntese. Olhando Roma desde o Calvário, os padres da igreja, os primeiros padres da igreja, né, eles viram que Roma era um futuro de um plano divino. Eles perceberam em ação divina que Deus, né, tinha um plano divino através daquele caminho. Eles perceberam, os padres da igreja, eles perceberam isso. Orígenes, em 220, ele escreve assim, querendo Deus que todas as nações estivessem dispostas a receber a doutrina de Cristo. Sua providência submeteu todo o Império Romano, tá vendo? Em 220. Depois veio Prudêncio no século IV. Prudêncio no século IV, ele falava, qual o segredo do destino histórico de Roma?
Qual o segredo do destino histórico de Roma? Aí ele fala, é que Deus quer a unidade do gênero humano. Que Deus quer a unidade do gênero humano. Posto que a religião de Cristo pede um fundamento social de paz e de amizade universais. É para todos. Cristo veio para todos. Essa paz é universal. Toda a terra, do Oriente ao Ocidente, ela foi dilacerada até aqui por uma contínua luta. A gente sabe da luta da igreja, a contínua luta da igreja. Foi dilacerado. Por essa luta para anunciar o Evangelho. Para domar essa loucura, Deus iniciou a todas as nações a obedecer às mesmas leis e as fazer todas romanas. Ele fez todas as leis romanas e incutiu no coração das pessoas, que eram para todos eles observar essas leis. E agora nós vemos os homens viver como cidadãos de uma só cidade e como membros de uma só família. Lembra como que é o caminho, como Deus usa os caminhos? E da mistura dos povos nasce uma só raça. Aí, eis aqui o sentido das vitórias e dos triunfos do Império. Eu falei antes, no começo, como que eles viviam, né? O Império Romano, como eles atingiram. Né? Porque a Pax Romana preparou o caminho da vinda de Cristo. Essa paz romana que se instalou todo o universo. E todo homem vivendo, né, como uma única família ali. Se instalou uma paz. E a vinda de Cristo. São Leão Magno, no século V, ele diz assim, para estender pelo mundo inteiro todos os efeitos de tal inefável graça, preparou a divina providência o Império Romano. Está vendo? O Império Romano, a providência divina preparou o Império Romano para isso. Que de tal modo ele se estendeu suas fronteiras, que associou a si as gentes de todo o orbe, que é todo o orbe, todo o povo, né? Toda a região. Aí deste modo, a pregação geral encontrou fácil acesso a todos os povos unidos pelo regime de uma mesma cidade. Aí se entrou, começou a evangelização, aí ficou mais fácil de acesso, né, a essas cidades. Eles viviam no regime de uma mesma cidade. E quando os 12 apóstolos, eles distribuíram entre si as partes do mundo para pregar o evangelho, um deles começaram a decidir, olha, fulano vai para cá, ciclano vai para lá, né? Começaram a distribuir entre si. E fala, Pedro foi à capital, ele assumiu, ele foi destinado à capital do Império Romano. Ele sabia a figura de Pedro, a doação de Pedro, né? A fim de que a luz da verdade, revelada em prol da salvação de todas as nações, ela se derramasse, né, mais eficazmente na mesma cabeça por todo o corpo do mundo. Isso que Pedro foi destinado, né, para Roma. A salvação veio para todos. O sentido é atingir todos. Porque Roma tinha uma missão divina a desempenhar. Isso fica bem claro, né? Como Deus preparou. Roma tinha uma missão divina a desempenhar. Suas legiões marcharam a favor do Evangelho. As legiões de Roma marcharam em favor do Evangelho. Mas, porém, eles não aceitaram de imediato essa missão. Essa missão não foi aceita já de imediato. Essa missão de Roma, dessa evangelização. Aí, através disso, aí começa a vir a crise. Né? Aí vem a crise. A primeira crise que se instala lá é a crise moral. A primeira crise que se instala em Roma é a crise moral. Mesmo no auge do Alto Império, já estavam presentes
aquelas que seriam as causas da queda. Tanto crescendo, foi crescendo tanto, começou a se instalar, né? Aí já estava presente aí no meio deles, que seriam as causas da queda. É que eu vou citar agora abaixo. O que acontece com a expansão? Quando Roma começou a se expandir. Aí Roma perde-se de si mesma. A fascinação pelo Oriente, a arte grega, pensamentos gregos, religiões orientais, costumes asiáticos, tudo isso começou a inundar Roma. Foi tanto crescendo que eles se perderam em si mesmos. Aí começou a entrar tudo isso aí em Roma, começou a inundar Roma. Aí houve a perda da consciência da romanidade que eles tinham, que eu li no começo lá, eles eram fiéis, davam a vida. Aí começou a perder essa consciência da romanidade e das riquezas. Das riquezas geram ócio e prazeres. A plebe vivia sem trabalho. Quer dizer, a plebe, a classe mais baixa, os pobres, eles viviam sem trabalhos, né? Enquanto os ricos, eles se afundavam no luxo. Mas se perderam no luxo, não estava nem aí para os pobres. A multidão ociosa sem fazer nada, dependendo do Estado. Eles começaram a depender do Estado. O antigo romano, ele era trabalhador, ele era cioso do seu trabalho. Era cauteloso no seu trabalho. Ele era rígido no seu trabalho. Ele era comprometido. Agora, o romano dos séculos de ouro, ele não quer mais trabalhar. Ele quer viver do Estado. Aí o Estado literalmente começou a distribuir comida. Aí o Estado literalmente distribuía comida. Aí veio os vícios. Aí o ócio leva ao vício. Né? Passavam a vida deles. Começou a passar ócio, não fazia mais nada, só tinha comida a hora que queria, o Estado, né? Da dependência. Aí começou a viver na bebedeira, no ócio e nos anfiteatros. Eles não mais queriam combater. Eles não queriam combater mais. Aí foi atingindo as famílias ficando abaladas, né? Aí veio a baixa natalidade. Aí veio aquele sentimento, né? Aquela visão. Quanto melhor a vida, menos filhos eles querem ter. Foi se degradando. Aí entrou os poucos casamentos. É melhor passar a vida usufruindo das escravas. Foi o que eles começaram a fazer. Foi da maneira que eles começaram a viver. Aí veio o aborto, abandono de crianças, adultério. Então, Augusto, ele vendo toda essa situação, Augusto teve que criminalizar vertiginosamente. Ele começou a criminalizar vertiginosamente essas atitudes. As mulheres passaram a repudiar os maridos. Eles não se casavam, né? Casavam e se divorciavam várias vezes, quando achavam um homem mais rico. Você vê que isso foi se pervertendo totalmente. O imperador Augusto, ele chegou a promover uma série de leis moralizadoras. Ele estava vendo aí o sintoma da decadência. Ele já estava vendo a crise que iria entrar. Ele estava vendo a decadência que estava caindo o império. Aí realmente vem a crise social. Aí se instala a crise social em Roma. Agora, com a crise social, todos aqueles antigos valores romanos de pertencimento que eles tinham, né? A cidade desapareceu. Aquele pertencimento, a cidade desapareceram. Eles não estavam mais na cidade, não davam mais a vida. Eles já não acreditavam mais naquilo.
havia a concentração absurda de riqueza nas mãos de poucos. Os poucos que tinham a riqueza foi concentrada na mão de poucos. Aí Roma se converte numa plutocracia. A plutocracia. Aí o dinheiro ele começa a mandar. Quem manda ali agora é o dinheiro. A ordem baseada na fortuna e não mais na virtude. A gente não se falava mais de virtude. O romano perdeu. O homem romano que tinha toda aquela virtude, como nós vemos, ele foi perdendo aos poucos essas virtudes. Já estava deplorável a situação. A situação religiosa se tornou deplorável. Uma deplorável religião oficial de Roma, a religião oficial de Roma, o culto dos deuses romanos, se torna algo assim, se torna algo assim meramente formal. Um exército cívico. Estava faltando para os romanos uma espiritualidade elevada para os romanos. Uma espiritualidade elevada para os romanos. É o que estava faltando. Incrédulos em relação aos primeiros mitos, perderam a crença, não acreditava mais, já não lutava mais, não tinha disposição mais. Vivia nas bebedeiras, como na ociosidade. Entre os dirigentes e as pessoas cultas, nada daquilo mais convencia. Nada mais convencia eles. Não tinha como retroceder a situação. E Augusto ele chegou até a restaurar ritos antigos de Roma. Os ritos antigos ele começou a trazer lá de trás, trazer para frente. Mas não adiantou, não bastou. Não foi o suficiente. Não bastou ele resgatar todos aqueles ritos lá, para ver se eles se encaminhavam, tomavam rumo novamente. Então, à medida que Roma crescia, era invadida por novas religiões e seitas do Oriente. Perdão. As classes elevadas se satisfaziam com os sistemas filo, que dizia sofícos, os helênicos, os cultos orientais. Os cultos orientais começaram a invadir Roma. Culto a Ísis, cultos da Fenícia, cultos da Síria. O culto da Mitra. O culto à Mitra começou a invadir Roma. Mas, principalmente, as religiões de mistério. Religiões esotéricas, astrologia, magia, bacanais e orgias cerimônicas. Foi se perdendo, foi embaçada, como eu disse no começo lá, né? Foi inundada por todas essas pragas, essas coisas ruins, Roma. Ele já não lutava mais, não tinha forças mais para lutar. E não aspirava-se por uma religião que, de fato, transformasse o indivíduo. Isso que aspirava. Augusto aspirava de uma religião que realmente pudesse transformar o indivíduo. Transformar o indivíduo para ter nele o desejo de felicidade eterna. Essa felicidade eterna que tinha que estar no coração dos romanos. É isso que eles aspiravam. Mas se perderam. Aí começou a pregação ao Evangelho. Tem um escritor, né, escreveu Daniel Hopes, né, ele tem 10 volumes, ele fala que toda a antiguidade de uma imensa preparação houve. Não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Os gregos, quando se elevaram ao pensamento na busca pela verdade, agora eu pergunto para você, eles não esperavam que ela viesse? Quando eles começaram a pensar na busca pela verdade, começaram a lutar por isso, buscar isso aí, eles esperavam que ela viesse? Aí Daniel Hopes, ele tem uma resposta. Daniel Hopes escreve assim, conhecer um Deus universal, um Deus de quem tudo depende
e por quem tudo viva. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que eles queriam, o Deus que eles ansiavam. Agora, considerar a imagem divina não através de abstrações, de sistemas, mas no rosto de um ser que cada um possa amar e que possa até reconhecer-se, encontrar fórmulas, né? Encontrar fórmulas para as questões fundamentais que se referem ao homem, né? Buscar a felicidade com direção, no caminho certo, né? Então são essas questões fundamentais que se referem ao homem, à vida, à morte, ao destino e ao teatro. Aí vem as respostas, né? Respostas perfeitamente claras e positivas. É a esses apelos profundos da alma que o Evangelho responde. O Evangelho responde a esses apelos do fundo da alma, né? E a teologia cristã da encarnação, da redenção e da Trindade. Eis a verdade. Eis a verdade que liberta o homem. A verdade que eles necessitavam, né? Que todo ser humano necessita. Mas na situação que eles se encontravam mais ainda. A redenção e a Trindade. Desenvolvendo-se sobre as bases abaleáveis da revelação. Agora, será que satisfará uma expectativa disseminada desde sempre no coração das sociedades? Tem que estar disseminada no coração da sociedade esse desejo de buscar a verdade, esse desejo de conhecer a verdade, né? Isso tem que estar incutido no homem, né? Por isso que o imperador começou a resgatar aqueles valores antigos que eles tinham, né? Os ritos antigos que eles tinham. Quando se iniciou, quando era pequenininho, e quando se iniciou o trabalho de Roma, começou a crescer. Então a gente vê toda a situação de Roma, né? Como que começou, como era o romano, como eles viveram, né? Como cresceu de uma cidade pequena, passou a ser um império, né? Então é mais ou menos isso que tinha para passar, né? E espero que vocês que tenham contribuído, né? E que vai despertando cada vez mais o desejo de conhecer a igreja, né? E nós não estamos assim praticamente na história da igreja. Fazendo uma recapitulação, né, dos acontecimentos, e depois a gente entra realmente na história da igreja, né? E para isso, tudo isso que a gente está passando, né, vai nos ajudar, tá? Vai nos ajudar a conhecer, né? Quando nós começarmos na igreja, na verdadeira história da igreja, né, a gente vai relembrando esses fatos, onde vai contribuir muito para o nosso crescimento, né? O conhecimento da igreja. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir para que Deus abençoe, né? Abençoe minha vida, minha família, abençoe também a vida de cada pessoa que chegar a assistir esse vídeo, né? E para que brote no coração, né? Brote no coração esse desejo de conhecer essa igreja, né? Essa igreja a qual nós fazemos parte. Amém? Uma boa noite, né? E até o próximo vídeo.